nova, quero trazer aqui a frase do dia. E essa frase do dia de hoje é de Dom Bosco. Vamos lá. A nossa frase do dia é essa: trabalhemos como se tudo dependesse de nós. Confiemos como se tudo dependesse de Deus. Vou repetir para você, tá bom? Você que gosta de anotar, tá aí, ó. Trabalhemos como se tudo dependesse de nós. Confiemos como se tudo dependesse de Deus. Pedimos a intercessão de Dom Bosco neste dia, para esse ano que se inicia hoje. É isso mesmo. Vamos rezar então, preparar o nosso coração, que Deus quer falar conosco. Estamos no Espírito Santo. Já desejo a você que esse ano seja um ano onde o Espírito Santo faça novas todas as coisas em sua vida, em seu coração. Vamos cantar juntos assim. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Em ti vem com poder mudar as nossas vidas. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações. Em ti vem com poder mudar as nossas vidas. Clamemos, peçamos juntos o Espírito. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Mais uma vez, vem, vem Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós neste ano que está começando. Nós queremos nesse momento, em oração, consagrar este ano a Jesus Cristo, nosso Senhor, pelas mãos da Virgem Maria. Nós te consagramos, ó Jesus, este ano de 2023. Consagramos a Ti, Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora, amparados pela intercessão da Virgem Maria. Porque Tu és, Jesus, o Senhor, e nós queremos testemunhar o Teu senhorio sobre este ano. Que o Senhor reine, como nós tantas vezes oramos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que o Teu reino, Senhor, se estabeleça. Nós precisamos que o Senhor venha reinar sobre nós. E Te suplicamos esta graça. Entregando-Te, Senhor, este ano, entregamos as nossas famílias. Entregamos os nossos projetos. Entregamos as nossas intenções. Queremos colocá-los todos em Tuas mãos, Senhor.
os nossos anseios mais profundos, as nossas orações mais secretas, nós renovamos agora, Senhor, a Ti. Depositamos em Tuas mãos, primeiramente para que o Senhor defenda dos ataques do mal, dos ataques do demônio, das insídias de Satanás. Mas, sobretudo, para que, abençoados, o Senhor nos conduza em meio a tantos sonhos, tantos projetos, tantos anseios, para que em todos eles se faça a Tua santa vontade. Queremos, Senhor, o que Tu queres, porque sabemos que os Teus planos para a nossa vida são os melhores, insuperáveis. E Te pedimos, Senhor, em meio a esta consagração, que o Senhor afaste de nós todo e qualquer projeto que Te seja desagradável, Senhor. Porque sabemos que ali está também a nossa perdição e o nosso mal. Te entregamos, Senhor, este ano. E Te entregamos agora o nosso coração para que a Tua palavra venha nos abençoar. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivíeis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes. E não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto. Depositai vosso cuidado. Depositai vosso coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas eternas. Porque a gente vai para onde o nosso coração está. É o nosso coração que nos leva para os lugares, você sabia? Tem gente que pensa assim: são as minhas pernas que me levam. Não, tem gente que não tem perna e vai mesmo assim. Então o que te leva para algum lugar são os seus desejos. É o nosso coração que nos leva para o boteco. Se o nosso coração está lá, é para lá que a gente vai. Não é? E às vezes não é só a bebida. Às vezes é aquele intrincado de relacionamentos que ajuda ainda a prender a pessoa no vício ou na doença do alcoolismo. Não é?
Porque não se trata apenas de deixar o bebê, mas é de deixar aquelas companhias naquele momento. Eu conversava com um amigo há uns anos atrás e ele dizia: Márcio, eu experimentei droga. Eu só não experimentei injetável porque eu tinha muito medo da agulha. Então, mas de todas as outras maneiras eu usava. E ele dizia assim: mais do que a droga, aquele ritual que nós fazíamos, o encontro, a preparação para a gente usar, aquilo ali também vicia. E ele disse: olha, eu ansiava por aquele momento. Outra vez, com outro rapaz que enfrentava toxicodependência, nós estávamos no Morumbi, lá em São Paulo, participando de um grande encontro de oração. O Padre Jonas estava pregando, era a hora da missa e esse rapaz precisou sair um pouquinho porque ele foi fumar. Aí ele ficou envergonhado, veio me contar: desculpa, tive que sair para fumar. Mas é que uma droga de cada vez, né, a gente tem que deixar. Ele falou: estou deixando a toxicodependência. Então, se eu deixar o cigarro agora, eu acho que não dou conta. Então, primeiro eu estou deixando as drogas mais pesadas. E ele me contava que todos os dias ele tinha que lutar, porque havia um desejo de voltar a utilizar. E foi contando todos os vínculos afetivos com a droga. Não é? Então, a gente vai ao encontro daquilo que entrou no nosso coração. Aquilo que nós amamos nos arrasta. Por isso que você vê, às vezes, uma pessoa num dia frio, às vezes cansada, às vezes chegou de viagem, tem todos os motivos para ficar em casa, mas ela vai, toma um banho, coloca ali o uniforme do seu time e vai para um estádio torcer. Porque o nosso corpo vai para onde está o nosso coração. É por isso que a mocinha apaixonada às vezes enfrenta as condições mais adversas. E mesmo num dia frio coloca até uma roupa que vai fazer mal para ela, mas porque ela quer estar bela, ela quer estar vistosa aos olhos daquele que ela ama. E às vezes percorre longos percursos e enfrenta até perigos para estar junto da pessoa que ela quer bem, que ama, que é apaixonada. Porque o nosso coração nos leva, o nosso corpo vai ao encontro de onde está o nosso coração. E o nosso coração leva o nosso corpo para onde ele está. Por isso a palavra de Deus nos diz, quando nos fala: buscai as coisas do alto, o que esta palavra está nos dizendo? Que nós temos que enviar de antemão o nosso coração para o céu. O nosso coração precisa estar em Deus, senão a gente não caminha para Deus. Temos que nos afeiçoar às coisas eternas e ir nos desprendendo das coisas terrenas que um dia, irremediavelmente, nós vamos deixar. Não é? É isso que essa palavra está dizendo para nós. Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, depositai o vosso cuidado, se ocupai, vos ocupais, ocupai-vos das coisas do alto. Esse cuidar é oferecer os nossos cuidados, ele está envolvido, entretido com aquilo que é próprio de Deus e das coisas do céu. E para que a gente não tenha dúvida, a palavra ainda continua dizendo: não naquilo que é da terra, pois morrestes. No nosso batismo nós morremos para tudo aquilo que é este mundo decaído, para tudo aquilo que tem a ver com o erro, com o pecado, com a maldade, com a malícia. Morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Portanto, você percebe?
é morrer para uma coisa para nascer para outra. Porque toda vida nova começa com o sepultamento de uma vida velha. A vida nova só começa quando a gente rompe com a vida antiga. Não tem outro jeito. A criança só nasce para esse mundo quando ela morre para a barriga da mãe. Até algumas mães sentem uma depressão e uma tristeza quando o filho nasce. Porque o corpo entende que aquela criança não está mais ali. Para o corpo da mãe, de certa forma, é uma morte. Perdi a criança, mas perdeu para ganhar. Perdeu para a vida. Saiu da barriga, mas veio para os braços, veio para o seio materno. Mas a vida da criança fora do ventre da mãe só começa quando acaba a vida da criança dentro do ventre da mãe. A vida nova que você tanto deseja começa com o término desta vida que você precisa deixar para trás. Portanto, mortificai os vossos membros. Isto é, o que em vós, aquilo que em vós pertence à terra. É terreno, é mundano. E para que a gente não confunda com as coisas boas desta vida, que são dons de Deus para nós, que nós devemos aproveitar, e muito bem, a palavra de Deus discrimina para a gente e diz o que a gente precisa deixar, no que a gente precisa se mortificar. E mortificar aqui é morrer para essas coisas. A palavra de Deus nos diz: imoralidade sexual, impureza, paixão. Paixão aqui é todo sentimento fora do controle. A ira é uma paixão. O ciúme é uma paixão. A ganância é uma paixão. O desejo de dominação sobre as outras pessoas é uma paixão. Aqui não é paixão no sentido positivo, aquele sentimento gostoso que a gente tem quando a gente encontra alguém que encanta os nossos olhos. Não é disso que a palavra está falando. Mas é todo sentimento avassalador que nos arrasta para o vício. Todo tóxico dependente é um apaixonado pela droga, não é? Então, a paixão, os maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Tanto que Jesus diz: não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Por que a ganância é uma idolatria? Porque a ganância coloca no lugar de Deus na sua vida aquilo pelo qual você tem gana. Se você tem gana por dinheiro, o teu Deus não é o Senhor. O teu Deus é o dinheiro, é Ele que vai governar a sua vida, Ele que vai mandar em você. Se você tem gana por uma vida sexual desregrada, ela é quem vai reger a sua vida. Vai estabelecer um senhorio sobre a sua vida. E muitas vezes vai te cobrar um sacrifício de vida, não é? Então, a ganância, que é uma idolatria, estas coisas é que provocam a ira de Deus. O que é, Márcio, essa ira de Deus? É quando Deus permite a pessoa que vá pelo caminho que ela escolheu. Deus não tem por que ficar nos castigando, porque nós não suportaríamos um castigo de Deus. O que é esse castigo, essa ira de Deus? É quando Deus permite que a pessoa experimente a própria sorte que ela escolheu. Já que você quer ir por aí, então seja livre. E olha, é verdadeiramente um castigo. Até naquilo que soa como um castigo de Deus para nós, Deus é bom, né? Que é um respeito à nossa liberdade. Então não pense em algum momento da sua vida que Deus fica arquitetando uma armadilha na qual você vai cair para você pagar os seus pecados. Gente, nós é quem tropeçamos nas próprias armadilhas que nós montamos quando nós escolhemos uma vida afastada de Deus.
Então, estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivis nessas desordens. Agora, porém, e esta palavra é maravilhosa para nós, neste ano que começamos, agora, porém, rejeitai tudo isto. Está na hora de virar a página. Está na hora de começar uma vida nova. Está na hora de deixar ficar para trás o que passou. Deixa morrer na misericórdia de Deus. A vida velha, a vida feia, a vida errada. Agora, porém, rejeitai tudo isso. Como é que eu vou deixar para trás, Márcio? O que eu fiz a vida inteira, rejeitando. Rejeite a ira, o furor, a malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Ontem eu fazia também os meus propósitos de uma vida nova. E eu dizia a Deus: Senhor, este ano tem atitudes que eu não terei mais. Estou rompendo, rejeito essa atitude. Este ano será o ano em que eu vou viver o contrário de qualquer situação que te desagrade. E fui pontuando para Deus aquilo que era o meu propósito nesse ano. E ali na hora mesmo, o Espírito Santo fala com a gente. E se você ferir o seu propósito? E se você cair diante deste compromisso que você está assumindo e você voltar atrás? Interessante, né? Na mesma hora eu pude responder a Deus: então eu me levantarei e recomeçarei, porque este ano é o ano da vitória de Deus sobre esta questão, sobre aquela questão na minha vida. E não vai ser uma situação que vai me derrubar. Porque se a gente achar que o nosso propósito não vai passar por provas, tentações e até alguns tropeços, nós desistimos. Então, na hora em que a gente cai, é a hora da gente exercer a nossa humildade, reconhecer a nossa fraqueza e não ficar largado e se lamentando porque caiu, mas com coragem dizer: Senhor, eu preciso de Ti e por Tua causa eu estou me levantando, porque eu consagrei esse ano a Ti e desta vez será diferente. Gente, não é à toa que nós nos despedimos de um ano para nós ingressarmos num ano novo. Porque de um ano velho para um ano novo existe uma passagem. E nós precisamos fazer esta passagem. Nós temos necessidade do tempo, nós temos necessidade das mudanças que acontecem no tempo como uma espécie de despertador. Hoje eu perguntava para a Rose, minha esposa, não é, que horas ela havia acordado. Ela disse: às 5h15 eu já estava acordada. Por quê? Nem perguntei o resto. Porque o sol nasceu. E a mudança no tempo vem bater a nossa porta como um despertador. Nós precisamos do tempo para despertar a gente, para dar um sacode na gente, para dar um susto na gente. Eu falava para a Rose que foi um susto para mim a morte do Papa Bento XVI no último dia do ano. Eu falei: esse ano está muito diferente, nós estamos vivendo um tempo diferente, viu, gente? Não sei se você percebeu, mas a gente está vivendo um tempo esquisito. E ali no último dia do ano, me falece o Papa. E eu ficava me perguntando: Senhor, eu sei que não dá para a gente ficar vendo sinal em tudo que acontece. Mas a morte deste homem
no último dia deste ano, quase que diz para mim que se encerra um tempo, começa um outro. O que está acontecendo, meu Deus? E vou lhe dizer que para mim, se ele tivesse morrido no dia 30 não seria tanto, mas no último dia, um susto. Então essas mudanças no tempo são um susto para nós. É um susto para a Canção Nova, algo que era inevitável. A morte do nosso fundador, o nosso querido Padre Jonas Abebe, Monsenhor Jonas. Quem diz que não ficou pasmo, assustado, pensativo, apreensivo, não refletiu sobre a própria vida? Não é? Mas era algo que ia acontecer. Como é que você toma um susto com algo que está acontecendo naturalmente? Mas essas passagens, elas nos chamam a atenção, elas nos assustam, você sabe por quê? Porque elas nos mostram para onde nós estamos caminhando. Então, vem o tempo e dá um susto na gente. Mas também o tempo vem para nos oferecer uma surpresa. Cada vez que nós nos deparamos com alguns assuntos, saúde, família, relacionamentos, sonhos, projetos. É ou não é verdade que quando a gente chega ali no final do ano, até sem pensar, essas coisas todas vão se revirando dentro de nós? Porque é para isso que existe o tempo, gente. O objetivo do ano novo não é que nós tenhamos um ano novo. Não, mas que nós tenhamos uma alma nova. Uma nova alma. Você sabe como é que é a palavra alma em latim? Animas. Você sabe o que é uma alma nova? É um novo ânimo. A gente olha e diz, ano vai, ano vem, é tudo a mesma coisa. É e será a mesma coisa para quem não permite que o Espírito Santo mude por dentro. Para ano novo, precisa vida nova. Um ano novo só é possível pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, o ano que chega é repeteco do ano que se foi. É consolidar mágoas, é reabrir feridas, é repetir costumes, hábitos, vícios. Fica aquela maçaroba, fica aquela coisa enfadonha. Não, é hora de ânimo. É hora de renovar a alma. Porque se uma pessoa não faz planos para o ano novo, não vai fazer planos para mais nada. Não é assim? Está na hora de sonhar. Mas trazer Deus para dentro dos seus sonhos. Para você sonhar aquilo que é bom para você, aquilo que te faz bem. Para você sonhar também os sonhos de Deus para a sua vida. Para que Deus participe dos seus sonhos, está na hora de você projetar sim. Porque o sonho é primo irmão da esperança. E tudo que o diabo quer é tirar a sua esperança. Porque você sem esperança, você é uma pessoa sem alma. Desalmada, desanimada. Não é? Quem perde a esperança perde tudo. Então, se tem uma coisa que nós não podemos perder é a nossa esperança. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar o diabo roubar de nós, é a nossa capacidade de sonhar. E vamos continuar nos levantando diante de cada queda. E vamos resistir no bem até o fim. Porque chega uma hora que tem um fim. Eu sei que muitos de nós nos assombramos com a realidade da morte, com a possibilidade da morte, mas a morte é inevitável, todos nós vamos morrer. O que muda? A maneira como a gente morre. Nós precisamos pensar como é que nós queremos morrer. E nós vamos morrer do jeito que a gente vive. Porque a morte chega e nos pega de surpresa naquilo que a gente está vivendo. É muito fácil você saber como é que você vai morrer. É só você olhar para a maneira como você está vivendo. Porque é do jeito que a gente vive, o jeito que a gente morre. Se a gente vive em pecado, a gente morre em pecado. Se a gente vive na amizade de Deus, a gente morre na amizade de Deus. Então, agora é a hora da gente fazer os nossos planos e da gente se animar, porque
nos é dada uma chance. Um ano que começa é uma chance de Deus para a renovação da nossa vida. Então planeje sim, projete sim, faça o seu sonho sim. Márcio, eu escrevi tantas coisas no ano passado e eu não cumpri nada. Meu querido, eu carrego comigo já há anos uma folha de papel, ofício dobrada em 4 partes, com vários aspectos da minha vida. Numa paginazinha é meus objetivos como pai. Na outra, meus objetivos como marido. Na outra, meus objetivos como missionário. Na outra, como pregador. E aí eu fui colocando ali, não é? Até pessoalmente, na minha relação comigo. Na minha relação com os meus amigos. Não jogo aquele papelzinho fora de jeito nenhum, porque eu não consegui cumprir todas as metas. Elas estão lá para me lembrar. Aquele papelzinho é sempre novo. Porque enquanto eu não alcancei os objetivos que estão ali, tem novidade para mim nele. Então eu não olho para ele e digo assim, estou desanimado, porque tem 10 anos que isso caminha comigo e eu não consegui. Não, não é assim não. E aquilo lá para mim é uma bússola. Opa, ainda tenho que caminhar, ainda tenho o que alcançar. Não desanime por causa das suas fraquezas. Mas se reanime porque você tem com você a força de Deus. O Senhor está contigo. Então, se um homem não pode começar tudo de novo, se uma mulher não pode começar tudo de novo, não há dúvida de que essa pessoa não fará efetivamente nada mais na sua vida. O que tem de belo para nós é a possibilidade, a capacidade de cada um de nós, que cada um de nós temos de recomeçar. Ver que a nossa vida é marcada em tempos, até naquilo que se refere à eternidade. Porque quem não admite que nunca havia existido antes, sem dúvida nenhuma caminha como quem não existirá depois. Esse é o desespero de muita gente, que acha que veio do nada e que para o nada caminha, e aí a vida da pessoa é um nada. Não, quem tem Cristo não vive assim. Ano novo, vida nova. Porque se uma pessoa não pode voltar a nascer, diz a palavra de Deus, ela não entrará de nenhum modo no reino dos céus. Está na hora de renascer. Você sozinho não pode. Mas o Espírito Santo pode fazer com você aquilo que sozinho você não consegue. Por isso a palavra de Deus nesta manhã diz para nós: buscai as coisas do alto. Vamos orientar o nosso coração para as coisas eternas. Não para as coisas passageiras, para as coisas terrenas. Como é que a gente faz isso? Colocar o que é mais importante em primeiro lugar. O que é que vem primeiro? Qual é a coisa mais importante? Se você olha para a sua vida e tem muita coisa para se ajeitar, começa com o que é mais importante. O que vem primeiro. E o mais importante é colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus como primeiro na nossa vida. E não é colocar de qualquer maneira, é colocar Deus por primeiro, colocar Deus acima de tudo por amor. A palavra nos diz aqui para a gente deixar as coisas, né? Mortificai os vossos membros, isso é no que pertence à terra, imoralidade sexual, impureza, e vai dizendo várias coisas. E depois diz aqui para a gente, olha, agora porém rejeitai tudo isso, ira, furor, malvadeza, e vai fazendo uma lista de coisas negativas que nós devemos deixar. Mas não basta entregar o negativo. Não basta entregar o pecaminoso de nossa vida. É preciso também entregar todas as coisas que de alguma forma nós colocamos acima de Deus. Talvez você tenha colocado até pessoas acima de Deus. Talvez o desequilíbrio que você esteja vivendo é porque você colocou o seu marido acima de Deus. Colocou a sua mãe acima de Deus. Colocou o seu filho acima de Deus.
teve até vergonha das coisas de Deus por causa de seu filho, diante do seu filho. Pensou 1000 vezes na hora de dizer a verdade, de dizer o que era certo, com vergonha do seu filho. Então Deus ficou ali, olha, na gaveta, guardado, escondido, como aquele crucifixo que está na gaveta e a gente tira só na hora de rezar. Então, nós precisamos entregar também, nesse momento, tudo que a gente colocou no lugar de Deus. Talvez você adoeceu porque o seu trabalho ocupou o lugar de Deus na sua vida. Ou você olhando para esta palavra disse, eu me lasquei por causa da ganância. A ganância estrepou comigo. Então entregar a Deus essas coisas que nelas nós pusemos o nosso amor e a nossa esperança. Colocamos o nosso amor em coisas, colocamos a nossa esperança, a nossa salvação naquilo que não podia nos salvar. Olha, todas as vezes que você tirar a sua esperança de Deus para colocar num ser humano, por mais bem intencionado que seja, você vai se decepcionar, porque um ser humano só dá conta daquilo que um ser humano dá conta. Nós só temos um Salvador. Deus é a nossa salvação. A verdadeira salvação que nós tanto necessitamos, só Deus pode nos dar. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar de braços cruzados. Isso não quer dizer que a gente simplesmente vai delegar essa responsabilidade a outros, a Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas lembrando uma coisa. A nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é quem vai à nossa frente. Ele é a nossa vitória. É no encalço de Deus que nós vamos conseguir aquilo que nós precisamos conseguir. Nós precisamos nos apegar a Deus. Nele nós podemos nos apegar. Nos aferrar a Deus de maneira que ninguém nos tire dele. É indo com Deus que nós obtemos a salvação para nós, para a nossa família, para aqueles que nós amamos. Portanto, nós devemos esperar unicamente a salvação que vem de Deus. Tem uma história que eu amo porque ela foi muito significativa para mim quando eu estava começando na minha caminhada. E conta que um homem estava escalando uma montanha muito alta, quando de repente ele escorregou e começou a cair. E na queda, ele agarrou-se a um arbusto e ficou ali pendurado, esperando a hora em que ele ia rolar montanha abaixo e morreria, porque não tinha o que fazer. Não tinha ninguém por perto. Ele não tinha outro recurso. Não aguentaria ficar ali pendurado para sempre. Uma hora ele ia despencar. E vendo que nada podia salvá-lo, nessa hora todo mundo lembra de Deus. Ele também lembrou. E naquela hora, sinceramente, porque na hora do perigo as orações são sinceras, as máscaras caem. E naquela hora em que ele via a morte beijando a orelha dele, ele levantou o coração para Deus, só que ele rezou de uma forma estranha. Ele desafiou a Deus. Porque quando a gente diz que faz uma coisa de coração, nem sempre é com amor. Às vezes quando a gente faz com raiva também fez de coração, de raiva. O coração está cheio de raiva. E ele naquela hora de coração desafiou a Deus e disse: se és um Deus todo-poderoso, como dizem que és, agora salva-me. E sem que ele esperasse, uma voz trovejou para ele: sim, eu vou te salvar. Respondeu essa voz vinda do céu. E o homem imaginou que chegariam os anjos para salvá-lo, ou que a mão poderosa de Deus ia sair do meio de uma nuvem e agarrá-lo pela gola da camisa, né? Mas a voz que vinha do céu virou para ele e disse: acreditas mesmo em mim, já que me desafiaste? Solta-te do arbusto, porque só assim mostrarás que a salvação vem de mim e não de ti. Eu pergunto a você, se fosse você no lugar deste homem, você soltaria do arbusto? Você fez o desafio,
e recebeu de volta um desafio. Vai pagar para ver? Deveria. Porque olha, a quantos galhos nós estamos agarrados e por isso nós não experimentamos a salvação que vem de Deus. Enquanto nós estivermos agarrados aos nossos recursos, às nossas seguranças, às nossas salvações particulares, nós não experimentaremos a salvação que vem de Deus. E tudo que Deus fizer, a gente ainda vai dizer, foi por causa daquilo que eu fiz, foi por causa daquilo que eu pensei, foi por causa da iniciativa que eu tive. Se nos soltarmos de todos esses galhos que não apenas não podem nos salvar, como também nos prendem, muitas vezes nos prendem longe de Deus, Deus vai nos livrar com seu poder. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui no Sorrindo para a Vida, que pessoas experimentaram verdadeiros milagres quando chegaram ao fundo do poço. O que era o fundo do poço? Não tinham mais nenhum recurso com o que contar. Não tinha pessoa humana em quem depositar a própria confiança. Não tinha nenhum artifício para lançar mão. Só lhes restou Deus. Uma das curas mais belas que eu testemunhei no Rio de Janeiro, eu testemunhei depois de um marido dizer esta palavra para mim: só nos restou Deus. A esposa estava com câncer, o câncer tinha se espalhado pelo pescoço e estava com metástase pelo corpo, e ele disse para mim que ele já tinha ido em todos os lugares, tentado todas as formas de medicina, inclusive aquelas que não são científicas. Todo lugar de espiritualidade cristã e até mesmo anticristã que diziam que poderiam salvá-lo, ele tinha levado a mulher dele lá. E agora ele estava ali no nosso grupo de oração nos dizendo: só nos restou Deus. A última vez que ele tinha entrado dentro de uma igreja tinha sido no casamento dele, há mais de 30 anos. E ele disse: a minha mulher é tudo para mim e agora eu vou perdê-la, porque nem filhos nós temos. Fiz o convite para ele para que ele começasse a participar do grupo de oração conosco. E esse homem se dedicou com tamanha fé, com tal abandono, que ele experimentou uma graça. Ele tinha um problema sério na coluna e foi curado num desses nossos momentos ali de oração. E a esposa, vendo o que aconteceu com o marido, se encheu de esperança. Gente, nós tínhamos marcado uma oração para o atendimento dela e demorou um tempinho. O dia que ela chegou para o atendimento, já participando do grupo de oração há umas semanas, ela trouxe também um diagnóstico novo com ela. Ela disse: o médico disse que a minha enfermidade inexplicavelmente retrocedeu. Não encontra mais os nódulos. E o único tumor que eu tenho, mais grave, está atrás do intestino, é de difícil operação, mas ele vai operar porque é possível encontrar a cura agora através da cirurgia. Fui prepará-la para a confissão e para a unção dos enfermos. O padre que nós tínhamos, ele era das antigas, então ele não conhecia a unção dos enfermos, era em extrema unção. A pessoa tinha que estar quase morrendo para ele poder dar. Ele disse: não vou dar, dou uma bênção, atendo a confissão, mas a unção dos enfermos não vou dar. Ela está de pé? Tá bom, E ali ele deu a bênção. Na outra semana ela não participaria do grupo de oração porque teria sido cirurgiada. Mas quando eu chego para o grupo de oração, quem que está lá já rezando? Ela e o marido. Não deu certo a cirurgia. Quando ao final fui conversar com eles, tiveram que desmarcar a cirurgia porque os médicos não achavam mais vestígios de câncer nela. Mas precisou chegar ao ponto de não ter mais a quem recorrer, para recorrer a Deus. Que não seja assim com você. Que Deus seja o primeiro a quem você recorre. Nosso amor e confiança valem para Deus mais do que sacrifícios e renúncias. Eu sei que quando começa um ano, a gente começa com muitas promessas de sacrifício, de renúncia. Esse ano não vou comer tal coisa, não vou fazer tal coisa. Então eu repito a você, o nosso amor e a nossa confiança valem para Deus mais do que os nossos sacrifícios e mais do que as nossas renúncias. Vamos voltar para Deus, minha gente. Com amor e com confiança.
Quando Pedro começou a afundar no mar da Galileia, ele pediu a Jesus que o ajudasse. Pedro era pescador, você já viu pescador não saber nadar? Pedro sabia nadar perfeitamente, mas ele preferiu ser salvo pela mão de Jesus e abandonou-se completamente a Ele. Não gostaria você também de ser salvo pela mão de nosso Senhor Jesus Cristo? Que tal, em vez de muitas renúncias e sacrifícios, nós começarmos esse ano com amor e confiança em Deus? Então eu quero convidar você agora, nesse momento de oração, a abandonar-se inteiramente nas mãos de Deus. Abandonar-se completamente a Jesus. Porque se o pecado nos faz romper nossa relação com Deus e nos afasta do seu amor, agora que por Cristo nós fomos reconciliados com Deus, nós temos que rejeitar essas coisas pecaminosas. Precisamos rejeitá-las. Temos que romper completamente com o pecado. Temos que romper completamente com tudo aquilo que nos liga aos nossos pecados e aos nossos vícios. Amar a Deus e confiar em seu amor nos leva a renunciar a todo outro meio de salvação fora de Jesus. Então diga com as suas palavras: eu amo a Deus, eu confio no Senhor e eu quero renunciar a todo e qualquer meio de falsa salvação fora de Jesus, porque toda salvação fora dele é falsa. Senhor, eu quero me despojar de qualquer galho que não seja a cruz de Cristo. Faça isso agora. Dê a Deus a oportunidade, porque quando você renuncia às suas seguranças, a prazeres que você sabe que mais tiram de você do que te dão, quando você faz isso, você dá a Deus a oportunidade de intervir salvificamente em sua vida. Pois que dessa maneira nós estamos proclamando que não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Quem entende isso é inteligente, e a verdadeira inteligência nos aproxima da graça de Deus, que tudo pode e que tudo faz em nosso favor. Então diga: Senhor, eu quero a Ti, somente Sim, Senhor, só a Ti. dá-me a graça, Senhor, Eu quero, de viver a experiência de uma profunda confiança no Teu amor e na Tua misericórdia. Amém. Amém, Jesus. Vem, Senhor, fica conosco, nós te pedimos. Eu preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Canta mais uma vez. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Vem, vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Eu
Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Quero pedir a Deus essa graça, a você, meu irmão, minha irmã. Você que ao longo da pregação, da partilha da palavra, foi aí ruminando tantas coisas no seu interior. Vou deixar uma dica para você que eu vou fazer. É uma pregação que vale a pena a gente retomar. Daqui a pouquinho ela estará disponível lá no YouTube, lá no Play Canção Nova. Quero convidar você a retomar essa pregação novamente e que você possa ali ter em suas mãos um caderno, uma folha, uma caneta, e aí colocando ali os propósitos, aquilo que você precisa deixar para trás, aquilo que você precisa romper, porque Deus de fato deseja inaugurar um tempo novo na sua vida, mas este novo de Deus só vai acontecer se você tiver a coragem de deixar aquilo que é velho para trás. E o Márcio nos trouxe aqui hoje uma dica preciosa. E se eu desanimar? E se eu falhar durante esse processo de renovação? Ei, eu anotei aqui. Então eu me levantarei e recomeçarei. Porque o inimigo, ele é astuto, ele sabe que às vezes a gente é fraco, a gente é frágil, a gente desanima, mas a gente tem uma palavra aqui hoje, uma direção, uma grande direção espiritual para nós neste dia, nesse primeiro dia útil de 2023. De fato, o fundamento do comportamento cristão é a comunhão com Cristo. Meu irmão, minha irmã, tá aí a dica para você. Você que ainda talvez não escreveu o seu propósito, não traçou aí a sua meta para este ano. Convido a você, mais tarde, retome essa pregação, pegue um caderno, uma folha em branco, coloque ali as metas, aquilo que você precisa deixar para trás e aquilo que você precisa avançar com Deus e em Deus.